Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja lá a hora que você estiver ouvindo este devocional, saiba que é feito com todo o coração, com oração, para o teu coração ser alimentado pela palavra de Deus. Hoje nós vamos falar no dia 7, dizendo assim, do desafio enraizado em sabedoria, concentrando em Jesus em meio ao caos. Concentrando em Jesus em meio ao caos. E aqui eles separaram no devocional o versículo de Filipenses 4:8. Eu amo essa carta de Paulo. Os historiadores dizem que Paulo estava na prisão, escreveu de lá. Outros acham que não era, que Paulo não estava preso, mas que ele escreveu sim no tempo em que ele estava sendo missionário em Éfeso. Mas enfim, é uma carta que ela foi escrita para a igreja de Filipos, que era uma cidadezinha de Roma, onde existiam vários soldados que eram já aposentados. Então, os soldados eram subintende-se, né? Era um povo calmo, era um povo ético, era um povo que conhecia da lei, mas que não conhecia da palavra. Então, a carta de Paulo é uma carta muito gostosa de ler, ela é muito simples nas suas palavras, ela não traz enfoque muito ao Antigo Testamento, por conta de que ele estava falando a pessoas que provavelmente eram gentis e não conheciam da palavra de Deus. Então eu gosto muito, porque é uma palavra muito clara, falando sobre alegria, falando sobre a trindade de Deus, sobre a onipotência de Deus. Ele fala muito a respeito da humildade que nós devemos ter como cristãos. Ele fala também a respeito da justificação pela graça, que isso é maravilhoso, isso enche o nosso coração quando a gente para estudar sobre graça. Enfim, ele dá partes bem práticas, né, da vida cristã. Então é um livro bem gostoso. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, e ele vai repetindo, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nessas coisas que nós devemos pensar. Para mim, aqui eu já recebo uma chibatada e é como se eu fosse o meu coração, a minha mente, as minhas emoções arrebatados ao Senhor. Interessante, né? Quando eu paro para ler a Bíblia, eu fico estudando assim, por que ele escreveu tudo? Ele poderia escrever, irmãos, olha, o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno disso, de louvor, pensem nessas coisas. Mas ele fala, não, tudo, e ele vai repetindo tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, ou seja, tudo. É verdade as promessas de Deus sobre a minha vida. É nobre eu ser ética, é nobre eu ser gentil, é nobre eu ser educada, é nobre eu louvar o Senhor, é nobre eu ser amável com os meus familiares, é nobre eu não gritar dentro de casa, Meu Deus, quanta coisa. É correto, tudo que for correto, engloba tudo. Tudo que for puro. Será que a forma que eu tô me vestindo? Será que quando eu vou sair eu me maqueio de uma forma assim só pra... Eu me maqueio só pra dar uma garibada na minha palidez? Ou será que eu me maqueio pra absolutamente aparecer? Sabe? Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Será que eu tô defamando alguém? Oh, Jesus, queima a nossa língua, a minha em específico, Pai. Aquilo que não for de boa fama, tira, Pai, da nossa língua. Será que eu tenho defamado a fama de um cristão?
Se houver algo excelente, só o que for bom, ou algo de louvor, algo que for louvável, algo que agrade a Deus, é nisso que eu devo pensar. Ai, Senhor, vamos lá. Deus te abençoe assim como eu. O desafio de hoje é mantenha uma perspectiva eterna quando a vida parecer caótica. Manter uma perspectiva eterna quando a vida lhe parecer caótica. Ou seja, pedir pelas misericórdias do Senhor. Nossas mentes no Senhor é se manter em perfeita paz. Ele usa o texto aqui de Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Mas como manter a nossa mente no Senhor quando há tanta distração, quando há tanto medo, quando há tanta desolação no mundo que nós vivemos? A gente tem que se manter adorando o Senhor. A adoração é como um esquadrão de resgate bem treinado esperando para nos socorrer e levá-los de volta a Deus. Quando acontece isso? Quando acontece algum problema, eu devo me manter o adorando. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Senhor, eu sei que o Senhor está me ajudando. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas. Senhor, me ajuda nos meus medos. Isso não significa que você vai literalmente sair cantando a Deus demos glória. Toda vez que nossos filhos, por exemplo, saírem correndo, às vezes num círculo de supermercado, significa sim que a nossa primeira reação na confusão é a oração, seguido de um louvor e seguido de rendição. Como assim? Como assim? Na hora que meu marido vem e me fala uns desaforos, que eu falo, como assim você está me dizendo tudo isso? Eu tenho que na hora pensar em orar, louvar e depois me render? É um exercício. Quando a gente aprende a falar menos, ouvir mais, a gente consegue ser mais sábia. Então vamos lá, vamos entrar no nosso devocional. Então a primeira reação ao caos tem que ser a oração. Então nós temos que ser muito específicas na oração. Em vez de apenas dizer ao Senhor que nós estamos com medo, confesse o medo que você está. Em vez de apenas pedir ao Senhor para te ajudar, cite aquela preocupação. Ajudar em quê? Quando a gente faz isso, é até terapêutico. É a mesma coisa que você diz para mim, olha, Érica, ora por mim, eu tô com medo. Não vou nem dar o exemplo de ora por mim. Eu vou dizer assim, Érica, eu preciso conversar com você. Beleza. Olha, eu tô com tanto medo. Medo do quê? Se eu não faço essa pergunta, medo do quê? Eu não consigo ajudar a pessoa no medo do quê? Legal, então vamos orar por medo. Senhor, tira o medo da fulana. Só que parece assim, terapeuticamente ela não pôs pra fora, ela não trabalhou aquilo. Então o Senhor, Ele sabe. Só que nós precisamos desenvolver esse relacionamento, essa intimidade de dizer essas pequenas coisas como se nós fôssemos criança mesmo. Então nós não relacionamos nossas preocupações para que Deus saiba, pois às vezes a gente pensa assim, Ele já sabe. Nós citamos nossas preocupações para o nosso conhecimento, né? São realmente as crianças que incomodam a gente, ou você ainda está remoendo aquela conversa que teve com uma amiga, ou algo que você viu no noticiário que te deixou entristecida. Então a gente precisa dar nome às nossas preocupações. Nós aprendemos assim a identificar, a confessar qualquer pecado que esteja ocorrendo em meio ao caos. E Deus, Ele vai o quê? Trabalhando. Ele vai, quando a gente entrega tudo isso, né, a gente vai conseguindo experimentar aquela troca que Deus vai fazendo conosco. Então a gente precisa ser bem específica. Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar quando o quê? Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele. 1 João 1,9, que é um dos versículos que a gente ensina no Ministério Infantil. Então Deus é fiel e justo para nos perdoar quando nós confessamos. Então Deus precisa haver confissão de pecados. Então muitas vezes eu não estou aborrecida, por exemplo, eu gosto sempre de usar exemplos familiares de casa e tal. Não estou aborrecida com o meu marido especificamente por aquilo que ele me disse aquela hora.
Às vezes eu tô aborrecida por algo que já passou e que aquilo ficou uma sementinha no meu coração e que, como eu não confessei, aquilo ficou latente e estourou em outro momento. O duro é a gente estar nesse foco, mas há possibilidade. Há possibilidade. É treino, é exercício. Ser mais específica na oração. Senhor, eu tô com medo. Por isso que eu gosto. Às vezes, quando eu oro, o pessoal fala, nossa, Erika, você parece meio maluca, porque você faz umas orações assim. Mas é porque eu falo, Senhor, me ajuda. Sabe aquela hora em que eu tava assim, assim, assim? Pai, eu senti medo. Pai, eu senti raiva. Pai, eu senti ódio. Pai, eu senti inveja. Pai, eu falo, puxa, como aquela pessoa que nem é do Senhor tem tudo isso e eu não tenho nada, Pai. Muda meu coração, Pai. A gente precisa ser mais específico, a gente precisa ser mais direto, a gente precisa ser mais sincero com Deus. O item 2, para a gente sair desse caos, é entregar o resultado a Cristo. A vida parece estar fora do controle quando não sabemos como as circunstâncias vão acabar. No entanto, é incrível como me sinto muito melhor quando eu entrego o resultado a Cristo. Como é assim se render a Cristo? É um tempo de louvor, de adoração, enquanto a gente espera. Isso é muito difícil, né? Quando a gente entrega os nossos filhos ao Senhor, quando a gente entrega o nosso casamento, quando a gente entrega as brigas familiares, quando a gente entrega os nossos cunhados na mão do Senhor, quando a gente entrega os nossos ministérios na mão do Senhor, você fala, Senhor Jesus. Só que a gente quer fast food, né? A gente não quer à la carte, a gente quer que o Senhor já vem abençoando, já vem modificando. E não é assim. Então a gente precisa entregar. Senhor, olha, eu te entrego essa questão, mas em meio a todo o barulho do mundo, eu quero ser dominada pelo Senhor. Eu quero que a minha mente seja ocupada pelo Senhor. E a resposta de pensar nos atributos de Cristo é que me fazem parar de pensar nas ameaças do mundo, aquelas coisas que me dominam. E aí eu volto para Filipenses 4:8. Tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for louvável, tudo aquilo que for amável, de boa fama. Se houver algo excelente nisso, é nisso que eu devo pensar. Quanto ensinamento a gente aprende. E nisso a gente deve meditar nas excelências de Cristo, porque suaviza os efeitos do caos em que vivemos. Mas meditar nos efeitos do caos suaviza nossa consciência das excelências de Cristo. Então, adore-o em meio ao caos. Fixe seus olhos em Jesus. Deixe a paz de Deus, que vem da presença de Deus, envolver a gente no nosso caos. Se a gente se manter nos nossos problemas, é puro? Não. É verdadeiro? Não. Às vezes a gente pensa, eu penso tantas coisas que os outros pensam de mim, e ali eu me fecho, eu entro dentro de uma caverna, e eu tranco aquela caverna às 7 chaves. E aí eu falo, Senhor, onde é que eu tô? Me cura. No meu caderninho, eu fiz, quando disse, né, quando eu aprendi aqui confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, eu comecei a escrever e passaram aqui 1, 2, 3, 4, 5 folhas do meu caderno, onde eu fui dizendo em todas as áreas que eu me sinto fracassada. Todas as áreas que me adoecem, todas as áreas que talvez nesse tempo eu vou passando por cima, nessa pandemia, nessa correria, nesse blá 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 de tantos amigos que a gente não tem, às vezes, um tempo que a gente para e está realmente com Deus. Então eu gastei aqui, ou eu coloquei para fora, 5 folhas, pedindo cura de Deus em todos os meus sentimentos. Eu fui bem específica. E aí hoje a gente pode pensar, qual é a nossa primeira reação ao caos? A gente grita? Eu lembro do meu marido uma vez que ele estava na igreja, numa igreja que ele pastoreou, e ele fala que roubaram o carro de uma pessoa e aquela pessoa entrou para dentro da igreja. Ele falou que ele desconhecia aquela pessoa. Ele falou, nossa, não parecia a irmã que ficava sentadinha no banco. Ela entrou lá para dentro da sala dele e desesperada, né? As pessoas a levaram até ele. E aí ele falou, nossa, aquela irmã xingava, aquela irmã falava. Ele falou, nossa, eu conheci uma nova irmã ali.
Então é tão interessante como que a gente reage ao caos. Isso a gente tem que refletir, né? Às vezes as pessoas tiram a nossa paciência na fila do caixa, às vezes as pessoas tiram a nossa paciência no trânsito, no metrô, no transporte público, na igreja, dentro de casa, os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos familiares em geral, no nosso trabalho, e já o dinheiro já tá curto, e a pressão tá grande, e tá tudo tão difícil. Como é que a gente reage? Então a gente deve pedir ao Senhor para que Ele nos ajude, nos ensine a responder em oração, em louvor e entrega. E aí aqui o devocional ele nos faz, né, em uma folha de papel, num diário, escreva 5 coisas pelas quais você louva a Deus hoje. E você pode fazer isso de um hábito diário, né? Então eu escrevi aqui também, né? Eu louvo a Deus por ter meus filhos, por ser a coisa mais maravilhosa da minha existência, por não ser doente, né? Dependente emocionalmente, dependente fisicamente. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus por ter uma casa, um emprego, por ter sido salva em Cristo Jesus, por ter conhecido Jesus, por Ele ter entrado na minha vida, me tirado do lamaçal, da imundície do mundo que eu vivia. Por ter abrido os meus olhos, porque eu não enxergava. E por hoje ter a oportunidade, o privilégio de ter Ele comigo na minha caminhada cristã, na minha vida, até que Ele me chame. Então escreva, né? Escolha um versículo para memorizar, para se lembrar quando você estiver sendo dominada pelo caos. Escreva ao Senhor. Escreva, medite nele, né? Talvez você pode escrever o seu versículo e escrever. Eu escrevi aqui no meu caderninho. Finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo... Eu vou decorando, né? Do meu jeito. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para que a gente, quando a gente estiver sendo pega pelo caos, pega pelo desespero, pega pela raiva, pega pelo contrato que não está dando certo, pelo negócio que eu vendi e a pessoa desistiu, e aí dá uma vontade de dar um murro na cara da pessoa, porque estava tão difícil eu conseguir alguém para vender alguma coisa, e aí aquele indivíduo apareceu na minha frente, e aí depois ele desistiu e de repente fechou com outro. Pai, precisamos tanto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai. Pedimos para que o Senhor nos envolva, Pai, de sabedoria, nos envolva, Pai, o nosso coração, a nossa mente, para que realmente vivamos com excelência a Tua palavra. Para que realmente pensamos em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Sim, Pai, isso que deve estar na nossa mente, Pai. Nos ajuda, faz uma limpeza, entra com um aspirador, com um cândida e nos ajuda, Pai. Às vezes nós somos tão poluídos, a nossa mente, os nossos medos, os nossos traumas, nós somos invadidos, Pai, por tantas questões, por aquilo que nós já vivemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos na televisão, por aquilo que... Tantos medos, tantas coisas que nos assolam, Pai. Nós queremos nos render diante de Ti neste dia, Pai. Nós queremos ser mais específicos em oração, Pai. Nos dá cumplicidade com o Senhor. Nos dá mais simplicidade com o Senhor. Igual eu estou fazendo agora, de eu poder, como se eu estivesse nesse momento sentada no colo do Senhor, dizendo, me socorre. Olha para dentro de mim, porque eu sou frágil sem o Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti no meu dia quando eu acordo, nos bons dias que eu vou dando. Tem bom dia que não é tão bom, tem bom dia que é melhor. Eu preciso de paciência com meu marido, com os meus filhos. Eu preciso de paciência na minha correria, na limpeza da minha casa. Com tudo no meu trabalho, eu preciso dar o melhor de mim. Eu preciso trabalhar com excelência, eu preciso orar. Olha quanta atribuição, Senhor, nós como mulheres temos. Pai, nós precisamos de Ti.
E nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, nós queremos também ser mais específicas ao louvor, Senhor. Nós queremos deixar de viver e fazer um inventário realmente daquilo que está nos deixando ansiosa. E nós queremos apegar e nos agarrar na verdade que é Jesus, Senhor. Nós queremos manter o nosso foco na palavra de Deus. Porque há dias em que a nossa Bíblia, Pai, fica até aberta, mas às vezes a gente não consegue nem parar, a gente não consegue ler, é na nossa correria. Pai, eu quero te louvar, junto com as pessoas que estão ouvindo, no processo do meu dia a dia. Me ajuda a lembrar, a te louvar, me ajuda a viver a verdade daquilo que nós estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser mais específicas e também a entregar o resultado das nossas vidas, Pai. Às vezes é o nosso famoso controle, Pai. A gente quer ter o controle de todas as coisas, a gente quer dar um jeitinho naquilo que nós estamos fazendo, nós damos às vezes até um jeitinho no resultado, Pai. Pai, nós queremos te entregar. Não sabemos as circunstâncias como a nossa vida, os nossos filhos vão crescer, como vão se casar, se a saúde deles, a nossa saúde, nós não sabemos nada, Pai. Mas nós queremos te entregar, nós queremos nos render a Ti, nós queremos dizer ao Senhor que é tempo de louvor, é tempo de adoração, enquanto nós estamos aguardando no Senhor todas as circunstâncias da nossa vida, seja no casamento, seja no desemprego, seja na vida de vícios, seja na vida de fofoca, seja na vida de inveja, seja no que for. Nós queremos te entregar. Pai, nos ajuda. Tira a fofoca da nossa boca, tira a maledicência da nossa boca, que possamos ser um povo mais comprometido, Pai, com a Tua palavra, mais comprometido com a Tua obra, Pai. Que deixemos de lado todo o mimimi. Nós queremos te entregar o resultado, queremos te entregar todo esse barulho que vem, que agita a nossa mente, domina todo esse barulho, mantém a nossa mente ocupada em Ti, para que nós possamos pensar nos atributos do Senhor, para que nós possamos pensar, ó Pai, que não é aquilo que nós fazemos pelo Senhor, e sim o que o Senhor já fez por nós, Pai. Nos faz viver a profundidade desta palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço. Deus abençoe.